Todos nós já pensamos nisso em algum momento da vida. O que acontece quando morremos? Será que tudo realmente acaba? Ou existe algo além do que nossos olhos conseguem ver? Essa pergunta atravessou gerações, impérios e religiões. Reis, profetas, sábios e pessoas comuns já tentaram encontrar a resposta. E quanto mais o homem tenta entender a morte, mais percebe que ela talvez não seja o fim, mas apenas o começo de algo muito maior. A verdade é que o medo da morte está presente em todos nós. É um medo que vem do desconhecido, da ideia de deixar tudo para trás. Família, lembranças, sonhos. Mas também há uma esperança escondida nesse medo. A esperança de que exista um outro lado, um lugar onde a vida continua, de outra forma, em outro plano. Desde os tempos mais antigos, o ser humano deixou sinais de que acredita na vida após a morte. Civilizações enterravam seus mortos com armas, joias, comida, até com seus servos. Tudo isso porque acreditavam que a alma, ou o espírito, seguiria vivendo em algum tipo de mundo espiritual. A morte nunca foi vista como o ponto final, mas como uma passagem. E é essa ideia que deu origem a praticamente todas as religiões. Os egípcios falavam do Ka e do Ba, as duas partes da alma que sobreviviam ao corpo. Os gregos acreditavam na psique, uma essência que viajava ao submundo. Para os hindus, era o Atman, a alma eterna que renasce inúmeras vezes até alcançar a pureza. E em cada uma dessas crenças há uma verdade que ecoa. A vida não termina na morte. Ela muda de forma. A alma, essa energia invisível que dá vida ao corpo, é o centro de todas as doutrinas espirituais. E se ela realmente existe, então morrer não é o fim, é apenas o próximo capítulo. Para alguns, é o julgamento. Para outros, é a chance de recomeçar. Mas ninguém escapa da mesma pergunta. O que vem depois? O cristianismo fala de céu e inferno. O islamismo fala de um julgamento detalhado, onde cada ação é pesada. O hinduísmo e o budismo falam de reencarnação e do ciclo infinito de nascimentos. O judaísmo fala de um mundo futuro, onde os justos serão recompensados. E o candomblé ensina que a morte é o retorno ao axé, a energia divina que conecta tudo. Religiões diferentes, culturas diferentes, mas todas apontam para a mesma direção. Existe algo além, algo que não pode ser visto, mas pode ser sentido. Talvez o verdadeiro mistério não seja o que há depois da morte, mas o que fazemos enquanto estamos vivos. Porque, segundo muitas dessas crenças, o que acontece depois depende do que fazemos agora, e é aqui que começa a nossa jornada. A partir de agora, você vai descobrir o que cada religião acredita sobre o destino da alma. O que é o céu? O que é o inferno? Existe mesmo reencarnação? Ou tudo se resume à energia que nunca morre? Na próxima parte, vamos mergulhar na visão do cristianismo, uma das mais detalhadas e poderosas descrições da vida após a morte. Prepare-se. O que vem a seguir pode mudar para sempre a forma como você enxerga a vida e o que existe depois dela. Durante séculos, o cristianismo tem sido a religião que mais influenciou a forma como o Ocidente entende a vida após a morte. Para os cristãos, morrer não é o fim da história, mas o momento em que cada pessoa se encontra diante de Deus. É nesse instante que tudo o que foi vivido, dito e sentido é revelado. E cada alma descobre o seu verdadeiro destino. A Bíblia ensina que quando morremos, nosso corpo retorna ao pó, mas a alma continua viva. Não existe pausa, não existe esquecimento. Cada pessoa segue para o lugar que escolheu através das suas ações, da sua fé e do seu coração. Jesus prometeu que há duas realidades após a morte: o céu, o paraíso eterno, e o inferno, o afastamento completo de Deus. O céu é descrito como um lugar de paz, luz e plenitude.
Lá não há dor, nem lágrimas, nem tempo. É o reencontro com o Criador, a união perfeita entre o ser humano e o divino. As Escrituras falam de ruas de ouro, portões de pérolas e uma glória indescritível. Mas o mais importante não são as imagens, e sim o que elas significam. O céu é o estado da alma que finalmente encontra descanso e amor eterno. Mas o cristianismo também fala do outro lado, o lado que muitos evitam pensar, o inferno, um lugar de sofrimento espiritual, onde a alma vive distante da presença de Deus. É o resultado da escolha de quem rejeitou a verdade, o amor e a luz. Jesus falou sobre ele mais de uma vez, alertando que lá haverá choro e ranger de dentes. A ideia não é de punição por crueldade, mas de consequência. A alma colhe aquilo que plantou. Entre o céu e o inferno há também o juízo final, o momento em que toda a humanidade será chamada para prestar contas. De acordo com o cristianismo, esse dia ainda não chegou. Será o dia em que Deus abrirá os livros da vida e cada pessoa verá o reflexo das suas escolhas. Nada ficará escondido, tudo será revelado. E antes desse juízo, a Bíblia fala de um lugar simbólico chamado Seio de Abraão, ou Paraíso, onde as almas dos justos aguardam a ressurreição. Os que viveram com fé, esperança e amor terão a vida eterna. Já os que escolheram o caminho contrário enfrentarão a separação de Deus. É como se a eternidade fosse a continuação daquilo que cada um construiu dentro de si enquanto estava vivo. Mas o cristianismo também oferece algo que nenhuma outra crença promete com tanta força: redenção. Mesmo que alguém tenha errado, a fé em Cristo é apresentada como a ponte que reconecta o homem a Deus. A salvação não vem por mérito, mas pela graça, um presente divino para quem acredita. Em Apocalipse, o último livro da Bíblia, há a descrição de uma nova criação, um novo céu e uma nova terra. Lá, o mal deixará de existir e a morte perderá o seu poder. É o final de toda dor e o recomeço de tudo. Para o cristão, a morte é apenas uma porta que leva de volta para casa. E é por isso que, no cristianismo, a morte não é vista como derrota, mas como libertação. O apóstolo Paulo dizia: morrer é lucro. Porque para quem acredita, a morte não é o fim da vida. É o início da eternidade. Mas o cristianismo não é a única fé que fala de julgamento e recompensa. Séculos antes, o povo judeu já acreditava em um destino para as almas, em um lugar de descanso e outro de espera. E é justamente isso que vamos ver na próxima parte, o que o judaísmo ensina sobre o além, o Sheol e o mundo vindouro. Muito antes do cristianismo, o povo judeu já refletia sobre o que acontece depois da morte. Para o judaísmo, a vida é um presente sagrado e a morte não é um castigo. É uma continuação do ciclo que Deus criou. A alma, chamada Neshama, é vista como uma centelha divina que vem de Deus e retorna a Ele quando o corpo deixa de existir. Mas o que realmente acontece quando essa centelha deixa o corpo? As antigas escrituras judaicas falam de um lugar misterioso chamado Sheol, um domínio sombrio, silencioso, onde todas as almas vão depois da morte. O Sheol não é exatamente um inferno nem um paraíso, é um estado de espera, um lugar onde os mortos descansam até o dia em que Deus decidirá o destino de cada um. Com o passar dos séculos, a visão judaica sobre o pós-vida evoluiu. Alguns sábios começaram a falar sobre Gan Eden, o jardim do Éden celestial, uma espécie de paraíso espiritual reservado aos justos, um lugar de paz e comunhão com Deus. Outros textos mencionam o Gehinnom, que muitos confundem com o inferno, mas que, na verdade, é um espaço de purificação temporária, onde a alma se liberta de suas impurezas antes de subir à presença divina. Para o judaísmo, a morte não é um fim absoluto, mas um processo. O ser humano é julgado, mas o julgamento é mais como uma purificação do que uma condenação eterna. Deus, no entendimento judaico, é justo e misericordioso. A maioria das almas,
depois de um período de aprendizado e limpeza espiritual, encontra o caminho para o descanso eterno, o chamado Olam Haba, o mundo vindouro. O Olam Haba é a grande promessa do judaísmo, um novo mundo de harmonia, onde o mal deixará de existir e todos viverão em paz sob a presença divina. É o destino final das almas purificadas e também o símbolo da restauração do universo. Nesse novo mundo, os mortos ressuscitarão e as almas retornarão aos corpos em perfeição. Um conceito que influenciou diretamente a crença cristã na ressurreição. Mas o judaísmo não coloca o foco apenas no que vem depois. Ele ensina que o essencial é viver bem agora. Cada ato, cada palavra, cada escolha constrói o futuro da alma. É como se a eternidade começasse no presente e não após o último suspiro. A justiça, a bondade, o respeito e o amor ao próximo são os pilares que moldam o destino espiritual. Diferente de muitas religiões, o judaísmo raramente descreve o além com imagens detalhadas. Não há fogo eterno, nem anjos com asas douradas. O que existe é o mistério. Para os judeus, o foco está em Deus, e estar próximo dele é a verdadeira recompensa. Estar distante é o verdadeiro castigo. No fim, o judaísmo nos ensina que a morte é apenas a pausa entre dois mundos. O corpo volta ao pó, mas a alma segue sua jornada, guiada pela luz divina. E em algum momento, todos se reencontrarão no mundo vindouro, o Olam Haba, onde não haverá dor nem separação, apenas a plenitude da presença de Deus. Mas para entender a outra grande religião, que também fala de julgamento, recompensa e eternidade, precisamos olhar para o Oriente Médio e suas escrituras sagradas. Na próxima parte, mergulharemos na visão poderosa e detalhada do islamismo que descreve com clareza o que acontece à alma no instante em que o corpo morre e o que ela enfrenta até chegar ao paraíso ou ao castigo eterno. No islamismo, a morte é o início de uma nova fase da existência. Quando o corpo deixa de respirar, a alma não desaparece. Ela desperta. Os muçulmanos acreditam que a vida terrena é apenas um teste, um breve instante que determina o destino eterno. Tudo o que o ser humano faz, cada palavra, cada intenção, está sendo registrada. E no dia certo, todas essas ações serão pesadas diante de Deus, o justo juiz, conhecido como Alá. No momento da morte, segundo o Alcorão, a alma é recebida por anjos. Para os justos, eles aparecem com rostos serenos, trazendo paz e dizendo: "Não temam, pois o paraíso os aguarda." Mas para os que viveram no erro, os anjos surgem com rostos severos e a alma sente o peso das escolhas feitas em vida. A partir daí, começa uma jornada que nenhum ser humano pode evitar. Os muçulmanos acreditam que após a morte, a alma entra em um estado chamado Barzakh, um tipo de dimensão intermediária entre o mundo dos vivos e o mundo eterno. É ali que a alma aguarda o dia do julgamento. Nesse tempo, ela já tem um pressentimento do que virá. Conforto e luz para os justos, angústia e arrependimento para os injustos. Quando chegar o dia do juízo, toda a humanidade será reunida diante de Deus. Os anjos abrirão os livros das ações, onde está escrito tudo o que cada pessoa fez em vida. Nada escapa. Até os pensamentos e as intenções serão revelados. Então, as obras boas e as más serão colocadas em uma balança espiritual, o símbolo máximo da justiça divina. Aqueles cujas boas ações superarem as más cruzarão uma ponte estreita chamada As-Sirat, que leva diretamente ao Jannah, o paraíso. Essa ponte é mais fina que um fio de cabelo e mais afiada que uma espada, e apenas os puros conseguirão atravessá-la. Já os que falharem cairão na Jahannam, o inferno, um lugar de purificação e castigo, reservado aos que rejeitaram a verdade e praticaram a injustiça. O paraíso, descrito no Alcorão, é de uma beleza indescritível. Rios de mel e leite, jardins eternos,
sombras suaves e mansões de luz. Lá não há sofrimento, fome, nem dor. Os justos viverão em paz, em companhia dos profetas e dos anjos, desfrutando da presença e da misericórdia de Deus. O paraíso é o prêmio para quem viveu com fé, bondade e submissão à vontade divina. A Jahannam, por outro lado, é o reflexo do afastamento de Deus. É o resultado das escolhas erradas, do orgulho e da injustiça. Lá o arrependimento é tardio, e a alma compreende o valor de cada gesto e de cada oportunidade perdida. No entanto, até mesmo no castigo existe misericórdia. O Alcorão diz que muitos serão purificados e libertos após cumprirem sua pena espiritual. No islamismo, a morte é apenas uma etapa da jornada. A vida é uma prova, e cada ato é uma semente que germina na eternidade. A fé, a justiça e a compaixão são os caminhos que conduzem ao paraíso. Não se trata apenas de crença, mas de conduta. Porque no Islã, viver corretamente é tão importante quanto acreditar. Para os muçulmanos, o destino da alma está nas mãos de Deus, mas o livre-arbítrio humano é o que define o caminho. E no fim, todos compreenderão que a verdadeira vida começa apenas depois da morte. Mas o conceito de continuidade da alma não é exclusivo do Islã. Do outro lado do mundo, uma antiga crença fala de renascimento, karma e recomeço, onde morrer significa apenas mudar de forma. Na próxima parte, vamos mergulhar na visão profunda e filosófica do hinduísmo e do budismo, religiões que enxergam a morte como o início de uma nova jornada. Para o Oriente, a morte não é o fim, ela é uma passagem, um retorno, um recomeço. No hinduísmo e no budismo, a alma não morre, ela apenas muda de corpo, como quem troca de roupa depois de um longo dia. A vida e a morte fazem parte de um mesmo ciclo chamado samsara, o ciclo infinito de nascimentos, mortes e renascimentos. No hinduísmo, acredita-se que cada pessoa carrega dentro de si uma essência divina chamada Atman, a alma verdadeira. Essa alma é eterna e indestrutível, uma parte do próprio Deus, conhecido como Brahman. Quando o corpo morre, o Atman simplesmente continua sua jornada, renascendo em outro corpo, humano, animal ou até mesmo em uma forma espiritual, dependendo do karma acumulado. O karma é a lei universal de causa e efeito. Cada ação, pensamento e intenção gera uma consequência. Boas ações trazem boas consequências, más ações trazem sofrimento e desequilíbrio. Assim, cada vida é o reflexo do que foi feito nas vidas anteriores. Nada se perde, tudo volta. O destino de cada alma é moldado por ela mesma. O objetivo final do hinduísmo é escapar desse ciclo infinito. Quando a alma finalmente compreende quem ela é, quando percebe que é uma centelha do divino, ela atinge o estado de moksha, a libertação. Nesse ponto, o espírito não precisa mais reencarnar. Ele se funde com Brahman, tornando-se parte da consciência eterna do universo. É o fim da busca, o reencontro com a origem. O budismo, que nasceu da antiga Índia e se espalhou pelo mundo, segue uma linha parecida, mas com uma diferença essencial. Para Buda, não existe uma alma imutável. O que reencarna não é uma identidade fixa, mas uma corrente de energia, de causas e efeitos. Cada vida é o resultado da anterior, uma sequência contínua de aprendizados. O budismo ensina que a dor humana vem do apego, do desejo, do medo de perder o que amamos e do medo de morrer. A morte, para o budista, não é um inimigo, mas um espelho. Ela mostra que tudo é impermanente, que nada dura para sempre, e que entender isso é o primeiro passo para a iluminação, o nirvana. O nirvana é o estado de paz absoluta, onde o ciclo de reencarnações termina. É a libertação total do sofrimento. Quem atinge o nirvana não morre, nem renasce, simplesmente desperta. É como apagar a chama de uma vela, não porque ela se apaga, mas porque se funde a luz infinita que sempre existiu.
Tanto no hinduísmo quanto no budismo, a vida e a morte são partes de um grande processo de evolução espiritual. Cada nascimento é uma nova chance de aprender, de corrigir erros, de crescer. A alma, ou a consciência, avança a cada experiência, aproximando-se do equilíbrio e da sabedoria. Essas tradições antigas nos ensinam algo profundo, que não devemos temer a morte, mas compreendê-la. Porque morrer, segundo elas, é apenas continuar, em outro corpo, em outra forma, em outro plano. A verdadeira pergunta não é o que acontece depois da morte, mas sim o que eu estou fazendo com a vida que tenho agora. E enquanto o Oriente fala de ciclos e reencarnações, aqui nas Américas, uma tradição espiritual completamente diferente guarda suas próprias respostas sobre o que vem depois. No candomblé e nas religiões afro-brasileiras, a morte é o retorno à energia que tudo cria e sustenta. O axé. Na próxima parte você vai descobrir como o candomblé e as tradições afro entendem a alma, o espírito e o reencontro com os ancestrais, uma das visões mais belas e poderosas sobre a eternidade. Para as religiões de matriz africana, como o candomblé, a morte não é uma tragédia, ela é uma passagem sagrada, um retorno à origem de tudo, o axé, a força vital que está em cada pedra, cada árvore, cada ser humano e em cada sopro do universo. No candomblé, o corpo é apenas o veículo da alma. Ele nasce, vive, envelhece e se desfaz. Mas a energia que dá vida, o ori, a consciência divina dentro de cada pessoa, essa nunca morre. Quando o corpo parte, o espírito retorna ao mundo espiritual, ao lado dos orixás e dos ancestrais. A morte, aqui, não é vista como o fim, mas como o reencontro. O espírito volta ao plano dos que vieram antes, os eguns, os antepassados que continuam guiando, protegendo e transmitindo sabedoria aos vivos. Eles não estão distantes. Eles caminham ao lado dos que permanecem na terra. Para o candomblé, a vida e a morte são partes do mesmo ciclo. Quando uma pessoa morre, ela volta para o Orum, o mundo espiritual, onde reencontra os orixás e se reconecta à energia divina. De lá, o espírito pode descansar, renascer ou continuar sua missão, ajudando os vivos de forma invisível. Tudo depende do equilíbrio do axé que acumulou em vida. O axé é a essência que liga o humano ao divino. É a energia do movimento, da criação, da transformação. Viver é cultivar axé, fazer o bem, respeitar a natureza, honrar os ancestrais. Tudo isso fortalece o axé dentro e fora de nós. Quando alguém morre, o axé dessa pessoa retorna à natureza, espalhando-se em tudo que existe. É o ciclo da vida em sua forma mais pura. O candomblé ensina que ninguém está realmente sozinho, nem mesmo na morte. O espírito continua em outra dimensão, observando, orientando e sendo lembrado nas cerimônias e cânticos. É por isso que, nas casas de candomblé, os ancestrais são sempre reverenciados, porque quem veio antes nunca desaparece, apenas muda de plano. Essa visão traz uma mensagem profunda, a de que tudo é conexão. O passado, o presente e o futuro estão ligados. O mundo dos vivos e o dos mortos coexistem, separados apenas por uma fina camada de energia. Quando alguém parte, não é uma despedida, é apenas um até logo, porque o axé é eterno. Enquanto outras religiões falam de céu, inferno ou reencarnação, o candomblé fala de equilíbrio, de manter a harmonia entre o que somos e o que fazemos, de compreender que a alma é parte de um todo sagrado. No fim, o espírito retorna à fonte de onde veio, ao axé, e se torna uma com o universo, com os orixás, com a energia que nunca se apaga. E assim, o ciclo se fecha. Desde o cristianismo até o budismo, do judaísmo ao candomblé, todas as crenças tentam responder a mesma pergunta: o que acontece depois da morte?
E por caminhos diferentes, todas apontam para uma mesma verdade, que a vida não acaba. Ela apenas muda de forma. Talvez a grande lição não esteja em descobrir o que há depois, mas em entender o que estamos fazendo agora. Porque em todas as religiões, o destino da alma depende da maneira como escolhemos viver. No fim, a morte não é o oposto da vida. É o espelho que nos faz perceber o quanto ela é sagrada. Então, qual dessas visões você acredita ser a mais próxima da verdade? Deixe nos comentários. O que você acha que acontece depois da morte? Se essa jornada pelas religiões te fez refletir sobre o mistério da vida e da morte, não esquece de se inscrever no canal. Ainda tem muitas histórias que o mundo tentou esconder. Deixa o like, compartilha com quem acredita que existe algo além desse mundo e comenta aqui embaixo. Você acredita na vida após a morte? Sua opinião pode aparecer no próximo vídeo.